Bom, gente, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no Instagram, ou então no canal da Bi no YouTube, e o Instagram também não dá, né? No YouTube ou Instagram, nessa terça-feira, inicinho de abril, passado aí o mês das mulheres, esse mês de 2026 está voando, e a gente está aqui começando uma atividade bem nova, bem interessante, apresentando para vocês o Beeline Hub. Acho que vocês estão acompanhando aí nas nossas redes sociais, já tem um pouquinho de noção. Quem ainda não tem, está vendo agora a nossa aula, está chegando para assistir a aula. O Beeline Hub é uma iniciativa da BI que está começando agora. Para quê? Qual que é a nossa ideia? Depois de tanto acompanhar treinamentos corporativos, né, que dentro de uma metodologia mais tradicional, de passar conteúdo de uma forma onde o aluno assiste um conteúdo de uma forma mais passiva, né, e depois tenta reproduzir na sua realidade, a gente começou a ver que para a gente ter uma eficácia maior nos treinamentos, a gente poderia mudar essa mentalidade, mas mudar a metodologia. Então, a gente quer fazer as duas coisas, mudar uma metodologia, mas mudar também uma mentalidade de aprendizagem. Como é que a gente faz isso? Mudando uma cultura de aprendizagem. Porque a gente realmente acredita que não só o aprendizado, mas uma mudança de comportamento via também esse aprendizado podem acontecer num ambiente que esteja propício para isso. É sobre isso que a gente vai falar no Beeline Hub e aqui nessa aula maravilhosa. Então, a ideia do Beeline Hub é o quê? A gente vai ter uma trilha de aprendizagem cujo nome é a liderança consciente, né? O líder consciente, a trilha do líder consciente, e nos próximos 3 meses estaremos dedicados a ajudar as pessoas, ajudar lideranças a quê? A aproveitar a oportunidade que tem com a mudança da NR1 a gerar, não só se adaptar à nova regulamentação, mas aproveitar essa regulamentação para gerar um ambiente propício a quê? A alta performance e a inovação. A partir de quê? Da promoção da segurança psicológica. Então, a gente tem certeza, né, de que um ambiente psicologicamente mais seguro, mais acolhedor, mais humano, é, obviamente, mais propício à alta performance. É só assim você pode tirar das pessoas o melhor que elas têm para dar, né? Então, para quem ainda não está muito familiarizado sobre esse tema, eu convido aí a assistir os conteúdos que a gente já tem no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram também, tá bom? Deem uma olhadinha, a gente já tem alguns vídeos bem interessantes, inclusive com o nosso convidado maravilhoso de hoje, mas antes de chamá-lo, eu vou querer chamar aqui a Tati Nogueira. A Tati Nogueira é uma pessoa incrível, de uma habilidade e um carisma maravilhosos, e ela vai acompanhar todos vocês que vão fazer parte aqui do Beeline Hub, tanto no onboarding, quanto durante essa jornada. Vai ser a pessoa que vai dar as orientações, que vai explicar como é que a coisa funciona, né? Eu vou deixar para ela afiar um pouquinho sobre a importância dessa experimentação no aprendizado, porque a trilha Líder Consciente, ela é o eixo condutor, vamos dizer assim, do Beeline Hub, mas ali vão acontecer uma série de outras trocas, né, ao longo de todo o tempo. Ou seja, nós temos as nossas atividades, mas a comunicação, a troca, a criatividade, ela fica solta durante esse ambiente durante esse tempo nesse ambiente de troca. Então, é um ambiente de aprendizagem coletiva, né, de produção de inteligência coletiva, em prol de quê? Em prol de soluções comuns e compartilhadas para problemas de uma pessoa, né, de um empreendedor, de uma organização, de um problema da sociedade. Então, é isso. Eu vou deixar para a Tati falar um pouquinho sobre ela, sobre o Beeline Hub e dar as boas-vindas para quem estiver chegando, né, Tati? Tati, com vocês, Tati Nogueira. Nossa, que maravilha de apresentação, me senti super acolhida, super pertencente desde já a esse projeto maravilhoso. Quero aproveitar então a oportunidade para dar boa noite para quem está assistindo a gente aqui ao vivo, né? E boas-vindas para quem estiver assistindo a gente na gravação, seja no Instagram, seja no YouTube. Agradecer ao Lucas pelo convite para fazer parte desse projeto tão maravilhoso, tão especial, que eu estou curtindo muito ajudar a construir. Nós passamos os últimos dias
refletindo e construindo a plataforma que vai receber todos esses membros que vão chegar. E é muito gostoso, né, ajudar a construir um projeto que tem como fio condutor não só transmitir conhecimento, mas receber pessoas com o máximo de acolhimento possível, receber pessoas com o máximo de disponibilidade para ajudar essas pessoas a atravessarem essa jornada de aprendizagem, e o mais importante, do meu ponto de vista, né, puxando a sardinha aqui para o meu lado, que é construir conexões genuínas, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com gestão de comunidades, algo que na minha trajetória profissional foi se construindo naturalmente. Eu sou uma pessoa que gosto, prezo, facilito conexões, e acho que a gente está numa fase de mundo onde isso se perdeu totalmente, e eu fico assim maravilhada com projetos que buscam resgatar isso. Esse é o caso do BeLearning Hub, transformar uma jornada de aprendizado também em oportunidade da gente se conectar com pessoas que estão com as mesmas necessidades, com os mesmos projetos, com os mesmos desejos de transformação e desenvolvimento profissional. Eu tenho a honra de dizer que vou receber todo mundo que chegar no BeLearning Hub, eu quero recebê-los como se eu estivesse recebendo vocês num evento presencial, numa festa, que a gente possa se conectar, que eu possa apresentar todos os espaços que já estão disponíveis para vocês, que eu possa ajudá-los a caminhar nessa jornada de aprendizagem, né? O BeLearning é um hub de aprendizagem, mas que a gente possa ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros profissionais que querem se capacitar de forma mais humana, de forma mais empática, de forma mais segura, né? Que a gente possa ter espaços seguros onde a gente possa compartilhar os nossos desafios profissionais e que a gente possa construir juntos soluções, saídas, construir parcerias, fazer essa roda girar da melhor forma possível. Então, quem estiver chegando a partir de agora no BeLearning Hub, fique à vontade para me procurar. Na DM, nós temos uma plataforma dedicada para essa dinâmica de conexões e interações. O Lucas fez questão de que essa plataforma fosse uma plataforma nativa para isso, né? Isso que é um cuidado que ele teve. Então, eu estou lá para recebê-los como uma anfitriã, né? E quem precisar pode chamar na DM, pode chamar nos posts, sintam-se à vontade, vai ser um prazer imenso receber os primeiros membros, né, Lucas? Que serão as pessoas aí que estão torcendo para que esse projeto cresça, floresça. Então, vai ser um prazer imenso participar desse momento de inauguração, de boas-vindas. E espero, né, que todo mundo possa aproveitar o que a gente está construindo com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado. Espero ter trazido aí um pouquinho de informação, né? O resto eu vou deixar para quem estiver lá dentro, né? Porque para saber mais, eu acho que vale a pena fazer parte aí do projeto, se juntar a nós e ajudar a construir, né? Porque quem chega primeiro ajuda a construir também. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço, Tati, eu que agradeço aí a sua disposição, enfim, toda essa energia depositada para a construção desse espaço incrível, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de reunir pessoas com propósito, né? Com propósito de tornarem os ambientes de trabalho mais agradáveis, mais produtivos, mais seguros, né? Então, a nossa ideia do BeLearning Hub é de fazer isso na prática. Então, todos os meses a gente vai ter 2 workshops muito voltados para quê? Para fazer com que você, que está participando, entenda das partes gerenciais, enfim, dos aspectos mais técnicos, mas dos aspectos comportamentais também, absolutamente necessários para que essa construção aconteça de uma forma eficaz. Não vou nem dizer só efetiva, mas eficaz.
né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Precisa aprender, processar, praticar, trocar, reciclar na nossa mente, né, toda aquela experiência que a gente teve e aí fazer de novo. Então, a metodologia do Be-Learning Hub é assim, altamente experiencial, tá? Aí você fala, poxa, Lucas, mas se eu perdi um workshop, né, eu vou ficar de fora, eu conheci o Be-Learning Hub agora, no meio de abril, no meio de maio, eu já perdi os workshops, não tem problema. Todos eles vão ficar gravados e vão ter os espaços lá onde a Tati vai mostrar para vocês, assim que vocês entrarem, vai ter um espaço para você rever o workshop, para você refazer o seu check, que é o momento onde a gente troca as experiências. Mas já passou? Sim, mas assim como você, outras pessoas estão chegando e vão poder trocar. E claro, outras oportunidades que você traz da sua experiência vão auxiliar as pessoas que já vivenciaram aquilo. Então, o espaço ele é feito para trabalhar de forma assíncrona, tá? E atemporal. Então, mesmo os workshops que já passaram, eles vão continuar gravados, acessíveis, para que todos tenham essa dinâmica dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, de forma flexível, tá bom? Mas a gente preza muito pelos momentos, pelos encontros ao vivo, tá? Esse é o nosso grande, a nossa grande alegria, né? Poder reunir. E vão ser só nos workshops? Não. Vão ser nos momentos de check, vão ser nos momentos que a gente escolher para novos encontros, vão ser nos momentos de facilitação de processo, onde a gente pode, por exemplo, testar, né, treinar a realização de um feedback estruturado. Aliás, falar de feedback estruturado, nosso convidado aqui hoje entende tudo sobre isso, né? E antes de passar a palavra para ele, eu quero agradecer demais um outro parceiro, que é o Pacto pela Promoção da Equidade Racial. A gente tem uma parceria institucional com essa associação que faz um trabalho maravilhoso, né? Eles promovem o ESG racial, ou seja, várias empresas, e a gente tem empresas ali de todos os níveis, de todos os portes, como Vale, Banco do Brasil, Vivo, enfim, tantas outras, que assumiram um compromisso de quê? De serem signatárias desse ESG racial, desse pacto, desse protocolo, né? E por serem signatárias, elas assumem o compromisso de promover o protocolo de equidade racial, promovendo, obviamente, ações para que a equidade racial aconteça dentro do seu quadro. E a gente está aqui para fomentar isso, né? Para fomentar isso. Então, como é que a gente faz? A gente traz esse tema. Quem estiver dentro do Be-Learning Hub vai poder ter mais contato com o ecossistema das empresas ali do Pacto, que estão em volta do Pacto pela Equidade Racial, vai entender um pouco mais sobre a importância da promoção da equidade racial para a promoção da própria inovação, né? A gente vai falar muito sobre isso. E a gente tem aqui uma proposta de impacto que vai muito além das vagas afirmativas que a gente separa aqui. Então, para cada 10 vagas, né, para cada 10 assinaturas que a gente promover aqui no Be-Learning Hub, 4 vão ser destinadas, aí, durante esse período de 3 meses, 4 vão ser destinadas a instituições, a pessoas, né, lideranças negras de diversas idades, independente de gênero, né, que vão ser selecionadas por uma instituição parceira nossa, para que a gente promova essa inserção, né? A gente fala muito sobre inclusão, fala muito sobre equidade, mas a gente precisa fazer um trabalho muito, muito forte para que isso tudo realmente aconteça, porque as barreiras são gigantescas, né? Então a gente procura fazer a nossa parte e ela vai muito além disso, tá? Então esse é um aspecto que a gente faz. A gente vai continuar com as vagas afirmativas e outras iniciativas, já deixando claro para quem está chegando agora também, temos aí alternativas de vagas patrocinadas, e aí basta fazer contato com a gente. Se você tem uma organização, uma empresa, enfim, uma instituição, e queira patrocinar vagas para pessoas que não podem participar, né, pagar por elas, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas têm gabarito, né, para estar, pessoas que representam outras, mas que têm qualidade técnica, têm espaço, né, têm capacidade e competência para ocupar cargos, mas não conseguem vencer barreiras, o Be-Learning Hub está aberto para quebrar essas barreiras. Ali dentro, ninguém é melhor do que ninguém. Tá bom? Então, agradecer e valorizar aqui o nosso grande parceiro, mas falando de parceria, eu entro aqui também com outro parceiro fabuloso, que é a SAIB, Time by SAIB do Brasil, com o nosso querido professor de hoje, o Fábio. Eu vou deixar para ele falar um pouquinho sobre a Time by SAIB do Brasil, essa empresa que faz um trabalho incrível ali junto de várias organizações governamentais e não governamentais, na promoção
de uma liderança muito mais assertiva, muito mais humana, muito mais qualificada. Eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho de perto e não por acaso a escolha desse parceiro para estar aqui hoje, ela é porque é uma referência. Quem já passou pelas aulas, pelos cursos da SAIB, né, e a gente tem aí grandes organizações, grandes instituições aqui do Brasil, realmente valorizam o trabalho feito. Então, apesar deles ficarem um pouco ali no in-company, né, e ficam fora dos holofotes, essa é uma oportunidade para que vocês conheçam um pouco do trabalho da SAIB, o trabalho que eles fazem na promoção da inovação e dentro de vários órgãos públicos e outras empresas que trabalham com eles. E, bom, estou aqui já passando do ponto, vou deixar um pouquinho para o Fábio falar. Com vocês o nosso professor aqui, Fábio Zimmermann, diretor de inovação da Steinbay SAIB Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vou deixar para você falar, pedir para você falar inicialmente um pouquinho sobre a SAIB, né? Sobre o trabalho que vocês fazem, sobre o que é o SKE, que é uma sigla que eu não arrisco aqui a pronunciar, né? E sobre o MP, para então a gente começar com a nossa grande aula sobre esse tema tão importante. Ok, Lucas, obrigado. Obrigado, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiramente me apresentando, né, o Lucas brevemente falou sobre mim, né, meu nome é Fábio Zimmermann, eu sou diretor aqui desse capítulo, vamos dizer assim, dessa unidade Brasil da Steinbay, aqui na SAIB do Brasil, e eu acho que já de cara, simplesmente falar um pouquinho desse nome já ajuda a compreender esse nome Steinbay, que essa pronúncia é tão difícil para a gente aqui, brasileiros, mas explicar um pouquinho desse nome já ajuda a explicar a nossa história, explicar o conceito de onde a gente vem, né? Bom, Steinbay é um sobrenome, né? O sobrenome de um empreendedor, né? De um estudioso, de um pesquisador, que no início da Revolução Industrial foi convidado pelo rei do reinado de Baden-Württemberg, que fica hoje na região de Stuttgart, na Alemanha, da Alemanha unificada, ou seja, antes da unificação alemã, e foi convidado para que ele pudesse conhecer experiências promissoras e essas experiências pudessem ser implantadas naquela região, né, naquele reinado, né, vamos dizer assim. Você imaginar que em 1800 estava iniciando a Revolução Industrial no mundo, você tinha já iniciativas na Inglaterra, na França, e sendo Baden-Württemberg um local basicamente de agricultura, basicamente que buscava sobreviver diante das dificuldades que tinha do próprio clima, do próprio solo da região, era interessante que ele pudesse buscar alternativas de inovação, alternativas que pudessem trazer o desenvolvimento para aquela área. E aí, começando a Revolução Industrial, o rei fez uma proposta para ele, né? Viaje para esses locais, conheça experiências exitosas e traga para cá. Ou ele fez uma proposta, eu vou, mas quero levar algumas pessoas comigo, né? Quero levar alguns empreendedores, algumas pessoas que têm algum potencial de implantar alguma ideia aqui, né? E aí ele fez um modelo no qual as pessoas passariam um tempo aprendendo algo em alguma universidade, algum estudo, em alguma empresa fora de Baden-Württemberg, e voltaria durante um período, para implementar essas ideias. Então, fazia esse modelo de vai e vem e criava, naquele momento, o que a gente entende hoje como ensino dual, né? Então, em homenagem a ele, foi fundada a Fundação Steinbay, né? Foi criada a Fundação Steinbay, que tem esse objetivo, né? de promover o desenvolvimento, promover o crescimento, a competitividade do setor produtivo alemão, né? Então, basicamente, ele faz isso trazendo, e esse é o objetivo da Steinbay, né, que é promover o desenvolvimento, a competitividade da indústria e do setor produtivo alemão. E ele faz isso através de uma coisa muito peculiar, que é aproximar aquilo que se produz de conhecimento na academia e tentar transferir esse conhecimento e práticas para o mundo do trabalho, né? Então, essa é a ideia. E a Steinbay, então, faz isso de diversas formas, né? De diversos
diversos mecanismos. Então, ele é uma fundação que tem uma estrutura representada em várias partes do mundo, com várias áreas de negócio, entre elas uma universidade, que é a Steinbach University, que é a maior universidade privada da Alemanha, e associada a Steinbach existe a SAIB. A SAIB é uma escola de negócio, é uma unidade que pretende desenvolver, cumprir esse papel institucional da Steinbach através de inovação, né? Através de promover inovação, de promover o desenvolvimento de pessoas ou da inovação por meio das pessoas. Então, a Steinbach é uma fundação, a SAIB é uma escola de negócio. E nós somos a SAIB do Brasil, ligada a essa rede, a essa holding que hoje se chama Steinbach, né? Que já tem para mais de 50 anos, já tem uma atuação em várias partes do mundo e com uma presença massiva na Europa, muito consistente na Europa, né? Então, essa é a ideia. Então, dito isso, nós temos aqui no Brasil já mais de 10 anos de atuação, né? Aqui a gente foi absorvido em 2014 somos originalmente uma empresa de consultoria e fomos absorvidos em 2014 pela Steinbach, pela SAIB, e nós representamos os produtos, entendimentos, conceitos, visões que a SAIB tem aqui no Brasil, trazendo um pouquinho, tentando fazer um pouquinho essa ponte cultural, que não é uma coisa tão simples entre a Alemanha, né, que tem uma cultura, uma visão de mundo, uma percepção, uma posição no mundo, e o Brasil, que tem outra posição, uma outra cultura, uma outra lógica, e que coisas têm que ser muito bem aproximadas, muito bem conectadas para que funcione bem, né? Bom, o meu objetivo aqui hoje com vocês é conversar um pouco sobre inovação, né? Na verdade, conversar um pouco sobre esse binômio que é inovação e liderança, trazer um pouquinho que tipo de conexão poderia existir entre esses dois temas, que tipo de relação importante a gente deveria considerar quando fala de inovação e liderança em tempos atuais, né? É importante a gente trazer isso em perspectiva, porque eu citava há pouco a questão da Steinbach, né? Falava um pouco de como foi criado, e vale a pena retomar um ponto específico, né, nesse modelo dual no qual o Ferdinand Steinbach pegava algumas pessoas de talento da Alemanha, né, da atual Alemanha, mas de Baden-Württemberg naquela época, e levava para conhecer experiência exitosa. Ele levou o Daimler, o senhor Daimler, que é fundador da Mercedes, né, uma mega empresa que tem uma estrutura gigantesca no mundo todo, e começou com esse mesmo projeto que eu citei a vocês, né, do senhor Steinbach. E tem uma história peculiar, muito breve, né, que ele foi inventor do automóvel. O primeiro automóvel criado foi o Daimler que criou, na perspectiva de criar uma ideia, algo novo, né, que aparentemente não tinha muita utilidade, ou que talvez fosse um revolucionário em termos tecnológicos para a época. E ele ficou um tempo criando, e mesmo tendo feito já o primeiro automóvel, ele hesitou muitas vezes em entregar essa solução, em disponibilizar essa solução para o mercado, e precisou da mulher dele, a Berta, que uma iniciativa corajosa, o carro já estando pronto, ele pegou o carrinho e resolveu fazer uma viagem com o carro. Então, conta a história que ela sem, obviamente, o Daimler saber, ela fez a primeira... O carro foi criado por um homem, né? O primeiro carro para um alemão, por um homem, mas a primeira pessoa audaciosa a conduzir esse carro, colocou no mercado de fato e fez que a coisa acontecesse, foi a mulher, que foi a esposa dele, que andou com o carro, pôde trazer essa novidade para o mundo. Inclusive, conta a história que o carro quebrou durante o processo, ela deu um jeito de consertar e conseguiu completar a jornada que ela se prometia, né? Mas, assim, vale a pena entender esse conceito, né? Você pode imaginar que um carro pode ser uma inovação aí em 1800. Talvez a gente possa pensar como essa inovação do carro vem se transformando ao longo do tempo, né? O carro, ele se transforma, né? Mas ele se transforma em termos incrementais ao longo do tempo, né? Ele vai cada vez mais
se estruturando, melhorando tecnologia, aprimorando, melhorando potência, aumentando autonomia, capacidade de carga, funcionalidades diferentes, mas ainda assim a gente entende um carro. Se você vê um carro que foi criado lá, você vê semelhança, você vê rodas, vê uma coisa parecida com um volante, você vê um motor, você vê freios, né? Então, amortecedores, então você vê estrutura muito parecida de uma coisa criada há bastante tempo atrás, né? E você vê que esse carro, ele cada vez mais tem perdido o que a gente chama de valor, né? Perdido o que a gente entende que é o valor para o público, né, que consome carro, né? Isso é uma coisa interessante porque a gente vem percebido que essa exponencial em termos de mudança ou de substituição de valor, de percepção, de troca de valor, tem crescido muito nos tempos atuais, né? Cada vez mais, né? Se você for imaginar antes do Uber existir, dificilmente a gente teria uma mudança tão rápida de valor, né? Porque você vê jovens, há um tempo atrás, antes do Uber, provavelmente, né, mesmo com o problema de grande quantidade de veículos nas cidades, trânsito, congestionamentos, etc., ainda era uma grande preferência, né, de você andar e, na verdade, você adquirir um carro, de ter um carro que é um bem caro e que tinha um valor muito, muito associado. A gente está falando da Uber, não vou precisar quanto tempo tem a Uber, mas talvez 10 anos, né? A gente está falando de Uber, isso num cenário mundial, e hoje em dia você vê jovens que falam assim, não, eu não quero ter um carro, eu não preciso ter um carro, eu quero me locomover, né? Eu quero me transformar, eu quero ter mobilidade, ter facilidade de locomoção nas cidades, eu não preciso de um carro. Então você vê claramente que ele ainda usa um carro, mas ele não quer mais ter um carro, ou seja, se desloca o valor que as pessoas ou algumas pessoas têm na sociedade. Então, isso tem acontecido com muitas coisas cada vez mais ao longo da história, né? Então, claramente, a gente consegue perceber que no mundo atual, o mundo já mudou, né? O mundo já está acontecendo de forma diferente, existem coisas completamente diferentes acontecendo de forma simultânea, e você tem visto que empresas consolidadas, né? E eu posso citar a Mercedes, né? A gente começou a nossa conversa aqui, ela tem realmente rediscutido como continuar gerando valor para pessoas, né? E aí tem observado cada vez mais o mercado dela, que é um mercado amplo, cada vez se tornar mais nichado, cada vez mais específico, cada vez mais um público específico que vai se transformando. E, claro, se você for pensar em futuro, você tem que perceber aonde as novas gerações enxergam valor. E essa questão de enxergar valor em ter um carro ou não, isso tem sido cada vez mais percebido de forma diferente por essas pessoas. Então, a gente começa a perceber que, e se a gente for observar, o carro que é produzido pela Mercedes, pela Volkswagen, pela Fiat, não importa, são carros que são muito bem feitos, né? São muito bem construídos, têm uma eficiência muito grande, tem design, tem tecnologia embarcada, tem uma série de coisas, mas, na verdade, pouco adianta se elas continuarem fazendo esse carro muitas e muitas vezes. Cada vez mais esse carro vem perdendo valor. Então, o que tem se discutido bastante é que, para uma organização continuar gerando valor, continuar sendo relevante, ela precisa começar a aprender e desaprender e ser capaz de reinventar aquilo que elas são capazes de fazer, né? Então, reinventar o que elas fazem, que elas sabem fazer. Então, isso é um desafio novo, né? Porque antigamente bastava você fazer coisas que tinham uma percepção mercado, e você fazia mais e você tinha sempre uma estabilidade. Isso tem mudado drasticamente, né? Então, uma corporação gigante como a Mercedes, ela perde mercado cada vez mais ao longo do tempo. Então, essa é uma discussão importante, porque gerar valor, ser capaz de continuar gerando valor, requer uma capacidade muito específica, que é o que nós chamamos da capacidade de inovação, né? A capacidade de inovação, ela entra na nossa régua, na nossa conversa aqui, numa perspectiva talvez diferente do que entrava no passado, né? E aí a gente pode até fazer um questionamento. Inovação hoje em dia é uma estratégia, uma escolha, ou ela é, na verdade, uma questão de sobrevivência, né? A gente se posiciona diante da necessidade de inovar, ou seja, a capacidade de continuar gerando valor de forma
diferente, de forma específica para determinados públicos, isso seria algo, vamos dizer assim, uma escolha apenas, ou seja, eu escolho em fazer ou não, ou eu preciso fazer isso por uma questão de sobrevivência. Isso tem questões muito específicas, porque se tornar relevante é fundamental, né? Então, você pode perceber que se a gente continuar fazendo muito bem o que nós fazemos, talvez, e crescendo muito que a gente cresce, na direção errada, talvez a gente não se torne mais relevante ao longo do tempo, a longo prazo e tudo mais. Então, a gente começa a perceber que existem, e a gente poderia, na verdade, criar uma certa forma de entender organizações ou comportamentos de organizações, né, diante desse cenário de inovação, que existiria algumas inovações que têm o comportamento mais, vamos dizer assim, reativo, né, que muda, né, claro, muda pela necessidade, muda pela urgência do momento, muda pela crise, muda pelo desespero de continuar sobrevivendo, ou, na verdade, continuar existindo, né, melhor dizendo. E essa é uma organização que é reativa, é uma organização que vai estar sempre correndo atrás, apagando incêndios, e não estou discutindo se isso é bom ou ruim, estou falando que são características de organizações, e que às vezes ela fica durante um tempo, dá uns saltos, consegue um determinado produto, determinado negócio, determinada área, consegue continuar relevante, mas às vezes não também, às vezes isso não é capaz, recursos infinitos não existem, mesmo assim, às vezes com recursos abundantes, você não consegue simplesmente comprar uma inovação, comprar relevância, comprar valor, né? Você precisa gerar isso, precisa de uma criatividade, maturidade, uma lógica que possa acontecer. Você tem também um outro tipo de comportamento organizacional que a gente chama adaptativo, né? Uma organização que, assim, ela aprende, né? Aprende a responder, ela aprende a ser rápida, aprende a ser ágil, ela aprende a se adaptar a determinados cenários, e ela faz isso com uma certa eficiência, né? Então, uma organização que ela consegue sobreviver com mais relevância ou com maior capacidade do que a organização anterior, que eu citei, né? Com aquela que simplesmente reage, que está sempre um passo atrás, essa tenta se adaptar, ela está sempre entendendo quais são as tecnologias que estão entrando e consegue ver como é que ela cria negócios e valores para o público. E tem um outro tipo de comportamento organizacional, que a gente poderia, obviamente, isso é só uma questão didática, né, uma exploração mental nossa aqui, a gente pensar uma organização que ela é antecipatória, né, que ela busca, na verdade, liderar o futuro, ela busca ler sinais, ela busca construir cenários, perceber coisas que acontecem, antecipar. Obviamente, isso vai depender da posição dessa organização, do momento em que ela está, como ela consegue mobilizar recursos, atores importantes no cenário econômico e político, né? Mas, claro que tem organizações que hoje estão construindo esse futuro. A gente percebe claramente organizações que constroem esse futuro e no qual a gente vai se adaptando em cada um desses casos, né? Então, a gente podia imaginar que hoje, quando a gente fala de uma organização que, vamos dizer assim, que consegue se diferenciar, que consegue inovar, que consegue estar continuamente estruturada para inovar, a gente poderia imaginar que existem alguns pilares, vamos chamar assim, algumas estruturas básicas, algumas diretrizes básicas, não vão ficar em pilar, né? Alguns pilares básicos que ajudariam isso a acontecer, né? Então, um dos pilares, a gente poderia, eu acho fundamental entender, que é ter clareza no propósito da organização, né? Eu acho que tem uma característica de toda organização, toda empresa, toda instituição, que é saber o porquê, a razão dela existir, aquilo que move as pessoas, aquilo que está no seu contexto, não apenas no contexto econômico, mas no seu contexto social, no seu contexto, no seu nicho, no seu posicionamento. Então, essa clareza de propósito é fundamental, né? A partir da visão clara de propósito, que o CEND faz, essa percepção muito, muito sensível que é necessário ter, é possível que a gente comece a pensar em inovação a partir de ideias que fortalecem esse propósito, né, que contribuem para esse propósito. Não o contrário disso, né, que seria a gente pensar em ideias soltas, pensar em ideias mais livres, e a gente, de repente, estaria desviando daquilo que é propósito. A gente pode imaginar que isso acontece, né, mas talvez aconteça com aquelas organizações que são mais reativas, sabe? Que pegam o movimento, se adaptam no que fazem e tudo mais, mas acabam perdendo o seu propósito.
Isso é algo fundamental entender, porque muito de nós, e acho que, na verdade, acho que quase todos nós, salvo algumas exceções, a gente se movimenta muito pelo porquê, né? Qual é o nosso propósito, o que a gente faz. Então, esse conceito, esse entendimento é fundamental a gente na nossa vida pessoal, mas fundamentalmente organizações, empresas, é fundamental, né? Um outro pilar, né, uma outra coisa estrutural, e é legal a gente entender, que é a questão da cultura, que é a questão da capacidade de aprendizagem e principalmente de uma palavra que muitas vezes ela se perde no entendimento, mas é a ideia de confiança, um ambiente de confiança. E é legal a gente entender que a tecnologia não gera inovação, né? Processos não geram inovação, estruturas organizacionais, orçamentos não geram inovação, né? O que gera inovação são pessoas, né? Então, é claro que você pode, com bastante recurso, você pode contratar muitas pessoas, mas essas pessoas precisam ter propósito, né? Essas pessoas precisam estar conectadas com a ideia, elas precisam estar, de certa forma, alinhadas com aquilo ali, né? E, claro, pessoas que conduzem inovação, elas precisam ter minimamente um ambiente no qual o teste, o aprendizado, a capacidade de você disponibilizar algo seu para dúvida, para teste, para a percepção do coletivo, isso é algo fundamental. E a gente não faz isso sem confiança, sem ter um ambiente no qual eu tenho a liberdade, tenho a possibilidade de ousar, né? De tentar colocar uma ideia nova, etc. Então, eu costumo dizer que esse ambiente de confiança ele pode ser o contrário do ambiente, por exemplo, de uma cultura voltada ao controle excessivo, do microgerenciamento, né? Que as pessoas estão muito preocupadas em não errar e entregar a melhor estrutura. Como eu disse anteriormente, se eu estiver entregando, se a Mercedes continuar entregando o melhor carro, com a melhor eficiência, erro zero na produção, uma excelência em termos de execução, de entrega, mesmo assim ela pode se tornar obsoleta, né? Então, isso é um paradoxo, porque as empresas, ao longo do tempo, elas precisam ganhar eficiência. E quanto maior essa estrutura, maior é a necessidade que ela tem de criar padrões, criar processos estáveis, criar rotinas estáveis, ou seja, errar menos, né? O paradoxo é que, se ela faz isso no mundo atual apenas, e não tem um ambiente no qual as pessoas possam ousar, criar e errar, ou seja, contra-intuitivo da eficiência, possivelmente ela não consegue inovar, né? Então, um ambiente de confiança, ele tende a liberar essa criatividade, essa tentativa e erro que as pessoas fazem quando inovam. Então, um pilar fundamental é essa percepção de uma cultura focada na confiança na aprendizagem. O terceiro pilar é uma forte conexão com o mundo. Não tem como inovar sem saber o que está acontecendo no mundo, né? E isso tem várias formas de a gente saber, né? Lideranças ao longo das estruturas organizacionais, elas têm percepções, e grande parte, a depender do posto que essas pessoas estão, grande parte do papel dessas pessoas é captar sinais do ambiente externo e saber o seguinte: olha, quais são as oportunidades que nós temos, quais são os riscos, quais são os cenários que estão na nossa frente que podem oportunizar determinadas coisas. Então, isso é fundamental, né? E aqui eu queria chamar a atenção de um ponto que nós, na Alemanha, e eu falei anteriormente, que é a função das Steinbeis, né? Tentamos fazer com muita propriedade, criar esses cenários, aproximar fundamentalmente a universidade, ou seja, quem produz conhecimento, quem está ali para produzir ideias novas, para captar percepções de cenários diversos, não simplesmente aplicado ao negócio, mas entender o estado da arte de determinadas coisas, né? Então, quando você tenta aproximar e fazer um triângulo muito claro entre a universidade, a sociedade e a indústria, a empresa, vamos dizer assim, o setor produtivo, o mundo do trabalho, isso você normalmente consegue conectar melhor ou entender melhor esse contexto do mundo, né? Vamos dizer, das tendências do que ocorre, né? Então, isso é fundamental que a gente entenda para a gente poder perceber a inovação. Isso, obviamente, no mundo empresarial é ouro, né? Para quem consegue olhar, observar o que acontece. E, claro, isso não vai acontecer sem o anterior, porque eu vou precisar arriscar, porque se eu esperar a coisa acontecer, eu não consigo me antecipar. Então, eu preciso, muitas vezes, arriscar e eu preciso ter um ambiente de confiança para conseguir arriscar, né? E aí, atrelado a esses dois últimos pilares que eu falei, vem um quarto pilar,
que a gente poderia entender que é a capacidade, de fato, de transformar ideias em resultado, ideias em ação, produzir trabalho, né? E isso, gente, é fundamental ter método, né? Inovação não é aquele momento eureka que eu tenho uma ideia e, de repente, a coisa cai sobre mim, eu tenho uma abstração e consigo fazer algo genial, né? Ele é método, ele é processo, ele é pessoas trabalhando, pessoas pesquisando, pessoas entendendo. Então, fundamentalmente, está falando de ter um método que possibilite que pessoas pensem, criem ideias, surjam com ideias, que eles consigam rapidamente criar um mecanismo para botar essa ideia para teste, ou seja, prototipar de uma maneira simples, né, de uma maneira direta, de uma maneira fácil, para que as pessoas consigam prototipar isso de forma bem clara, e que esse protótipo sirva para o propósito dele, que é conseguir um teste, uma validação, uma percepção se aquilo está certo ou errado. Ou seja, eu tenho ideias, eu prototipo essas ideias, eu testo as ideias. Isso gera o que a gente chama de aprendizagem, né? Gera o que a gente chama de capacidade de aprender com o processo, capacidade de se conectar com determinadas coisas que tem ali dentro, e de repente você, com o aprendizado contínuo, testando, prototipando e fazendo esse movimento cíclico, você consegue ter ideias mais consolidadas e pode de fato implementar uma solução, e quem sabe essa solução consiga gerar um valor para aquele público que você está destinado. Então, essa capacidade de realização é fundamental para a gente poder entender isso aqui, beleza? Bom, continuando aqui, né, depois do quarto pilar, a gente vai para quinto ponto, que é que a gente chama de governança da inovação, que basicamente é o seguinte: a inovação ela precisa estar ancorada no ambiente organizacional. Alguém vai ter que pagar por isso, alguém vai ter que apostar nisso, alguém vai ter que perceber o retorno que tem sobre isso, alguém vai ter que ter essa visão, e esse alguém são pessoas que deliberam, que tomam decisões dentro da empresa, da organização que a gente está citando aqui, né? Essa organização fictícia. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental ter uma estrutura versátil, especializada, cuidadosa para olhar isso dentro das organizações, porque se as inovações, melhor dizendo, concorrerem com projetos estratégicos convencionais de uma empresa, talvez elas não parem em pé, porque ela vai precisar de um olhar cuidadoso, talvez de apostar um pouco mais de recurso, um pouco mais de tempo. Então, é importante a gente ter essa visão de que eu preciso entender a inovação como um grande funil, né? Um funil de ideias, que eu recebo muitas ideias, depois esse funil vai chegando em algumas ideias que eu consigo prototipar, algumas ideias que eu tenho teste, aprendizado, e eu consigo entrar mais um pouco no funil, algumas que eu implemento, e aí eu gero valor. Então, eu tenho que ter esse fluxo muito claro, e eu preciso de uma governança que se estabilize de forma, vamos dizer assim, estruturada, convincente dentro desse modelo, né? Bom, então, assim, isso é o que a gente fala de estrutura que movimenta, que propõe inovação, né? Mas eu queria trazer uma discussão também aqui na nossa conversa sobre o que é inovação, né? A inovação a gente pode perceber, e se a gente for ter um conceito muito simples, poderia ser assim: a gente gerar uma nova oferta de algo novo para o mercado, para o público, que gere um valor, né? E que seja viável, né? Então, uma nova oferta que gere valor e que seja viável, tanto para os atores que estão ali. Mas, assim, atualmente discutir isso, ou seja, às vezes essa viabilidade se dá no ambiente técnico e financeiro quase sempre, né? E o valor está ali naquilo que quem vai absorver, vai comprar, vai utilizar e etc, né? Mas, assim, quando a gente fala de inovação, entra um outro conceito que tem sido trabalhado bastante na Alemanha, na Europa em geral, na verdade, no mundo de quem fala inovação, mas isso tem sido muito trabalhado dentro da Steinbeck, que é a ideia de inovação de qualidade, né? A inovação de qualidade seria, na verdade, a gente conseguir pensar numa inovação, dizer assim, não apenas o grau de novidade ou grau de tecnologia embarcada ou grau de resultado financeiro que ela consegue promover, mas pensar em inovação exatamente pelo valor que ela consegue garantir, não só uma sustentabilidade para o negócio, mas uma sustentabilidade também para a sociedade e para o local na qual ela está inserida. Ou seja, a gente tem que atrair, tem que perceber a inovação de qualidade como um fator fundamental
de inovações que se permanecem relevantes ao longo do tempo, em múltiplas visões, né, em múltiplas percepções ou dimensões da empresa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de relevância, de posicionamento no mercado, beleza, mas também para o público dessa empresa, ou seja, que tenha, sim, uma relevância social, que, sim, tenha uma complementaridade em termos de impacto, de percepção de impacto onde ela está inserida, ou seja, não basta mais gerar uma inovação sem se preocupar com o contexto no qual ela está colocada, né? E isso no mundo atual, e cabe uma discussão aqui, e por isso é tão importante estar conversando isso dentro do contexto da BIR, e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso, porque eu acho que é uma proposta diferente de pensar inovações que geram impacto, inovações que são preocupadas com a percepção de qualidade que gera. Sim, o valor tem que ser gerado, o resultado financeiro tem que ser gerado. Então, se a gente fosse pensar, a gente poderia pensar algumas questões importantes do que seria essa inovação de qualidade, pensando em alguns pontos relevantes, talvez 6 pontos relevantes. Primeiro, seria essa própria palavra que eu falei, relevância, né? De fato, eu estou criando uma inovação para um problema importante, relevante no contexto que ela está inserida. Essa inovação, ela soluciona um problema real, ou eu estou criando, né, uma necessidade a partir de uma percepção, de uma criação de um valor que não existe. Então, a percepção de relevância. Existe um problema real no qual eu estou criando uma inovação de um grupo social, de uma empresa, de uma comunidade, de um setor, de um território, ou seja, perceber isso é fundamental. Depois, aquela palavra que eu falei tantas vezes, que é valor, né? Assim, eu consigo perceber claramente um valor concreto que eu entrego um valor concreto para esse público, então isso é importante perceber. Depois, uma questão que é uma dimensão, não digo que é nova, mas no conceito de inovação isso tem que ser colocado também, que é uma dimensão de sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela podia ser percebida com relação ao impacto que isso gera, ou seja, a longo prazo, ou seja, ao longo do tempo, essa inovação continua sendo estável, continua sendo relevante, continua tendo seus impactos, a sua sustentabilidade em termos ambientais equalizada, né? Ou seja, zerada em termos de carbono, ou seja, neutralizada em termos de carbono, isso continua gerando uma série de impactos, e isso vai gerando descartes, problemas em outras áreas. Então, é importante entender essa continuidade ao longo do tempo na existência dessa inovação. Então, isso é uma ideia importante. Uma outra é a implementação, ou seja, implementação a gente pode perceber se a gente consegue, de fato, transformar ideias em prática, né? Ou seja, ou até em outra dimensão, falar se isso gera escalabilidade, ou seja, se isso pode ser projetado para vários cenários, públicos diferentes, territórios diferentes, então essa é uma dimensão importante. Depois, uma outra ideia seria a ideia de responsabilidade, né? Se de fato, isso é uma questão importante, né? Da mesma forma, quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente verifica se essa inovação que a gente está gerando, ela consegue ser neutra em termos de carbono, e também tem que perceber se essa inovação, ela melhora a vida de pessoas, de fato, se ela traz outros problemas quando é gerada. Então, essa é uma dimensão também importante que seja avaliada. E, por fim, não menos importante, que é a questão de percepção de futuro, ou seja, essa inovação que está sendo criada, ela consegue preparar a organização para o futuro, ela consegue manter uma organização, vamos dizer assim, relevante para o futuro no qual ela atua, para o propósito no qual ela se propõe a fazer. Então, isso é fundamental entender nessas dimensões, né? Enfim, o que eu poderia agregar aqui é que, assim, se a gente começa a pensar no mundo atual, todo mundo e isso eu tenho acompanhado em vários projetos que a gente faz de inovação e áreas específicas, independente do setor, todo mundo, quando pensa em inovação hoje em dia, sempre pensa no componente tecnológico. E quando pensa em componente tecnológico, sempre pensa em automação e pensa em IA. Alguma coisa que você consegue já de cara a partir de uma visão no qual eu vou reduzir custos, reduzir erros, aumentar a minha eficiência a partir dessa visão entre tecnologia, automação e IA aplicada, né? Então, essas são coisas que são muito comuns nas ideias de inovação. E talvez deu a percepção de que a tecnologia é a grande força motriz da inovação, né? E isso talvez seja um erro de percepção, né? Isso seja um erro da gente olhar dessa forma. Porque a tecnologia, na verdade, é um acelerador
da inovação. Na verdade, o que a gente precisa são pessoas que se voltam em torno desse conceito, que entende de pessoas, que olha para pessoas, que olha para esse contexto social, que olha para essa inovação de qualidade que você tem e consegue ter a sensibilidade de perceber o que é relevante e consegue ter, por outro lado, uma aposta de que aquilo pode ser feito ou não. E o que conecta tudo isso, conecta essa visão de resiliência, conecta essa visão de aposta, conecta pessoas e tecnologias, são lideranças, né? Então, a gente entende que, nesse conceito todo, a liderança é o que dá sentido para a inovação. Então, eu comecei a minha fala agora com vocês falando o seguinte: que relação existe entre inovação e liderança, né? Eu acho que ela é direta, né? Hoje em dia, numa empresa, se você é líder, se você está num posto que você está ali para conduzir pessoas, conduzir aquela organização para o futuro, isso não acontecerá sem inovação. Se você pensa apenas em gerar mais lucros, mais resultados financeiros, mais posicionamento, sem olhar para a inovação com muito carinho, você corre um sério risco, né? Talvez pela área, pelo setor que você atua, você tem uma longa estrada ainda pela frente, mas o que os cenários têm mostrado é que essas mudanças estão sendo cada vez mais atuais e mais rápidas, né? Então, a gente precisa olhar para a inovação como um papel fundamental de quem lidera grupos de pessoas, organizações, etc., né? E não inovação qualquer, aquela inovação que eu falei, aquela inovação responsável, tanto do ponto de vista social, consegue gerar lucro para a empresa, resultados financeiros, valor para as pessoas que usam a inovação, conseguem gerar lucro para a empresa, mas também são ambientalmente saudáveis, também são socialmente corretas. Então, é fundamental pensar nesse contexto para o mundo que a gente está criando agora, para a estrutura que existe. Então, é fundamental entender essa lógica, né? E assim, quando a gente fala de liderança, ou seja, uma liderança capaz de construir um futuro, a gente poderia estar falando... não vou dizer que são comportamentos, mas seriam como se fossem características ou dimensões de uma liderança, como a gente pudesse pensar em grandes dimensões de como lideranças poderiam atuar, né? Pensar em grandes eixos, assim. A gente poderia discutir 3 eixos fundamentais, né? Um que a gente chama de uma liderança antifrágil, ou seja, uma visão antifrágil. E essa palavra é uma palavra importante para a gente, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar, mas é uma palavra nova, né? O antifrágil vem de um livro com o mesmo nome, Antifrágil, né, do Nassim Taleb, né? Ele fala sobre antifragilidade, ele cria esse conceito, e para a gente é uma coisa bem interessante, porque a gente, assim, rapidamente entendendo essa ideia, a gente entende o que é frágil, né? Frágil são as coisas que, quando a gente coloca pressão, quando está sobre um estado de criticidade, ou quando está sobre alguma pressão do ambiente, ela acaba rompendo, acaba quebrando, acaba não se mantendo mais da forma original, né? A gente entende muito bem o que é ser rígido, né? O que é ser não frágil, né? Vamos dizer assim, que é a gente ser durável, ser resistente, muitas pessoas chamam até de resiliente isso, coisas que se mantêm estáveis, né? Existem coisas que se mantêm estáveis, mas se, por um lado, tem uma coisa que quebra muito facilmente, que é coisa frágil, aquilo que se mantém estável significa que, por mais que você coloque pressão, ela se mantém da mesma forma. O conceito de antifragilidade é um pouco diferente disso, né? Ele não é simplesmente resiliência. Resiliência é a gente movimentar e voltar na forma original. O antifrágil significa para ele uma pessoa, uma organização que, ao serem pressionadas, né, ao estarem sob estresse, ao serem colocadas de forma confrontadas, vamos dizer assim, ela consegue absorver isso, consegue perceber essa pressão, ela resiste a ela até um certo ponto, mas ela cresce a partir dessa pressão, ela consegue se desenvolver a partir dela. Então, é um conceito bem interessante, porque é algo que consegue evoluir sob pressão, e até uma coisa diferente, é algo que se alimenta da pressão.
se alimenta do ambiente, do contexto que está vivenciado, e ela quer a pressão, porque é a pressão que faz ela crescer, é a pressão que faz ela se desenvolver. Então, se eu coloco frágil numa determinada embalagem, eu peço para que alguém não bata, não jogue do alto, ou seja, porque vai quebrar coisas lá dentro. Por outro lado, se eu coloco rígido ou coloco resistente, eu também não quero que alguém fique batendo só por bater porque é resistente. Mas quando eu coloco uma etiqueta antifrágil nessa embalagem, eu quero exatamente isso. Eu quero que você me teste, que você coloque pressão em mim, porque eu me favoreço com esse ambiente, né? Então, esse é um conceito interessante. E assim, sem querer me estender muito, eu consigo fazer algum paralelo com o conceito também do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele tem um livro, para quem gosta de filosofia, para quem conhece o Nietzsche, mas enfim, tem um livro que fala, assim falava Zaratustra, né? Que é um conceito interessante, que é amor fati, né? Que ele fala que é o amor ao destino. E é interessante que amar ao destino, segundo ele, não significa amar simplesmente as coisas boas, é amar as coisas ruins, é aceitar as coisas como são, mas não simplesmente do ponto de vista passivo. Olha, eu sou aceito. Não, eu gosto de como a vida me criou, como a vida me trouxe até aqui. Eu amo essa ideia do meu destino, das coisas como estão. E as coisas ruins também. Isso foram importantes para me tornar assim. Então, eu encontro até um paralelo para aqueles que gostam de filosofia, desse conceito de amor fati, antifragilidade do Nassim, Nietzsche, Nassim, de certa forma, se encontrando aí. Mas, assim, a ideia básica é que os ambientes de crise existem aí o tempo todo, né? E cada vez mais. Então, uma ideia uma liderança antifrágil é algo importante. Uma outra ideia também, que é uma outra dimensão dessa liderança, é uma liderança antecipatória, né? Uma liderança capaz de antever determinados movimentos, de construir cenários, uma liderança capaz de perceber sinais que estão no seu contexto, né? Ou seja, uma liderança que pode estar atenta para o cenário no qual ela está inserida, consegue antever e apostar em determinadas coisas, né? Ser antecipatório não significa simplesmente ver o que está acontecendo de forma passiva, mas conseguir selecionar algumas brigas que nós queremos ter, ou seja, alguns desafios que nós vamos querer adotar para esse grupo, para essa organização. Então, se por um lado eu preciso ser resiliente, ou melhor dizendo, antifrágil, diante das coisas que me acontecem, por outro, eu tenho que estar extremamente atento para as oportunidades que aparecem no meu contexto, né? Então, isso são elementos importantes. E o terceiro, dessa dimensão da liderança, que a gente pode chamar de agilidade, né? E a agilidade, ela está muito ligada à criação de um ambiente confiável, a você, porque quem, de certa forma, controla demais, pressiona demais as equipes, possivelmente microgerencia. Se microgerencia, foca muito no erro e não permite a expansão, e dificilmente você vai ser ágil assim. Para você ser ágil, você precisa delegar, você precisa criar um ambiente favorável para a criação, um ambiente de confiança entre pessoas, onde existe um ganha-ganha claro e uma aceitação mínima de erros. Então, essa visão de agilidade significa que eu estou disposto ao erro, que eu sou capaz de corrigir rumos com mais facilidade, que eu sou capaz de aceitar eventuais pequenos desvios de rota e me adaptar a eles sempre que necessidade, né? Sempre que necessário, melhor dizendo. Então, essas três ideias são fundamentais para a liderança do futuro, para quem quer pensar a inovação na dimensão de hoje, né? Eu tenho que ser antifrágil, eu tenho que ter uma visão antecipatória diante dos cenários, eu tenho que ser muito ágil na mobilização. Então, é muito importante entender esses elementos que estão contidos na gente, né? Então, assim, a gente pode imaginar que hoje um líder, quando fala de liderança, quando fala de inovação, quando busca inovação dentro da empresa, ele precisa, vamos dizer assim, não sei se existia, né, mas acho que talvez existia, sim, um paradigma muito forte nas empresas que o líder seria aquele verdadeiro posto Ipiranga, né, que você quer saber alguma coisa, pergunta para o líder que ele te responde, né? Eu acho que essa figura está mudando cada vez mais. Eu acho que essa figura está cada vez mais indo para o sentido de que o líder é aquele que sabe de tudo, né? O líder, aquele que exerce liderança,
é aquele que consegue ajudar as pessoas, ou seja, a organização, a fazer as perguntas que devem ser feitas, né? A ter a curiosidade nos locais onde deve ter curiosidade, instigar as pessoas a buscar coisas, se perguntar sobre questões que não foram perguntadas antes. Então, esse grau de curiosidade, de atrair pessoas é fundamental. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente deveria destacar quando a gente fala dessa liderança, esse novo papel do líder, né? E aí, claro, é fundamental que o líder seja capaz de dar essa direção, né? Porque fazer pergunta ao Léo, né? Fazer pergunta de forma livre, de forma não direcionada, é fundamental dessa direção. E aí o propósito nos ajuda bastante, né? Entender o nosso propósito, por que nós estamos fazendo o que nós fazemos. Então, é fundamental que o líder dê essa direção. Mas também existe uma necessidade de mobilizar pessoas, né? O líder é aquele que conduz pessoas, né? É aquele capaz de focar nos resultados, mas lidar com o desafio de conduzir essas pessoas no dia a dia. Então, essa mobilização de pessoas para essa curiosidade é fundamental. Então, é um outro elemento fundamental dessa liderança. E eu citei recentemente também, eu queria reforçar, que se soma a esses elementos, que a gente pode falar que é criar esse ambiente para a inovação, né? Esse ambiente que tem uma cultura, que tem uma filosofia, que tem que está de braços abertos para a inovação, ou seja, é um ambiente que aceita o erro, um ambiente que tolera desvios, um ambiente que permite, até certa medida, que testes sejam feitos, que as pessoas possam criar. Então, é um ambiente que fundamentalmente ajuda que isso aconteça. E aí, ligando o último ponto que eu havia citado, a gente precisa ter uma liderança que consiga conectar-se com o futuro, uma liderança que consiga olhar para o presente, ou seja, com bastante clareza de onde está, saber que esse chão que a gente está pisando hoje, ele está se movimentando muito rápido, e eu preciso rapidamente olhar para o futuro e escolher outras bases que eu possa me ancorar, ainda assim orientado pelo propósito, né? Então, eu imagino que liderança, de forma alguma, tem a ver com o controle de pessoas. A gente talvez possa pensar que liderança tem muito mais a ver da gente conseguir conectar pessoas comuns, né? Na verdade, criar condições para pessoas comuns conseguirem criar algo extraordinário, né? A liderança, ela é esse veículo, sabe, que pega pessoas comuns e faz com que elas se movimente de tal sorte, com tal energia, com tal possibilidade, que ela é capaz de criar coisas fundamentais, extraordinárias. Então, acho que isso é uma dimensão importante de entender, né? E aqui, assim, diante de muita coisa que eu já falei, eu queria ir encerrando aqui, mas falar de 5 pontos, na verdade, eu queria deixar registrado, que poderiam ser coisas importantes que a gente pudesse ficar aqui nessa nossa conversa, né? A primeira é que essa liderança do futuro que a gente tem desenhado, vamos dizer assim, uma liderança que ela não deve esperar para a mudança acontecer, né? Ela tem que ter um olhar antecipatório, como eu havia falado. Ela tem que ser capaz de aprender continuamente, né? Ela tem que ser capaz de se reinventar continuamente. A gente fala que existe uma competência intrínseca a quem é líder, a quem desenvolve essa competência de liderança, que é o autodesenvolvimento. A gente, percebam bem, né? A gente normalmente teve, durante nossa vida, na nossa primeira infância, nossa adolescência, mas na nossa primeira infância, vamos entender assim, muito tutorados por nossos pais, por nossa família. Depois a gente é apresentado a uma outra estrutura gigantesca que se chama escola, que também tutora a nossa aprendizagem, que a gente tem que saber o que a gente tem que estudar, e de repente a gente se depara com livro de matemática, de física, de biologia, e a gente vai estudando o que é colocado. Depois a gente escolhe, ou na verdade é levado até uma profissão, a gente faz um nível superior, e a gente também é tutorado pelo que a universidade nos propõe em termos de aprendizado. E depois, em determinado momento, a gente vai para uma empresa, que também a gente precisa ser útil, né? A gente precisa gerar valor, então ela tutora que a gente entender, seja sistemas, seja venda, seja a área que for, também tutora nosso aprendizado. E assim, existe um momento no qual esse protagonismo tem que ser nosso, né? Que a gente tem que buscar o que eu preciso aprender, o que eu preciso me desenvolver, né? E isso está nesse conceito de aprender continuamente, né? Então, autodesenvolvimento é uma competência mestra para líderes, né? Então, é importante saber aquilo que interessa a nós, a cada um de nós enquanto líderes, né?
Construir um ambiente de confiança, uma outra ideia que eu deixo marcada para vocês. Então, eu falei de futuro, da gente conseguir antecipar esse futuro, eu falei da gente conseguir aprender continuamente e criar um ambiente de confiança, né? Um ambiente onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras para inovar, se sinta confortavelmente seguras para ousar, se sinta respaldado pela liderança para conseguir errar, né? Dentro de um ambiente no qual esses parâmetros são muito claros, esses limites são muito claros. Então, esse ambiente de confiança é fundamental ser criado. Capacidade de ter metodologia, e é importante que todo líder perceba que é método inovar. A gente precisa ter uma estrutura, um framework, precisa ter uma lógica para conseguir inovar. Então, isso é fundamental existir. E responsabilidade, né? O último ponto, eu acho que tem que ter propósito, tem que ter responsabilidade, porque hoje em dia não basta inovar e ir para qualquer direção, né? A gente precisa ter uma forte visão para o que a gente quer ser, o que a gente quer desenvolver em termos de inovação, e isso vai gerar impactos em todo o nosso contexto, não só no ambiente corporativo, mas no ambiente social, ambiental no que a gente está inserido. Bom, pessoal, era um pouco isso que eu queria socializar com vocês, dividir um pouco do que a gente tem estudado, do que a gente tem acreditado, como a gente tem fluído ao longo desse tempo. Nós aqui da Stein by Cyber do Brasil, nós atuamos, como o Lucas falou anteriormente, com soluções de inovação e de liderança. Esse é o nosso mote, a gente representa essa lógica, essa holding, né, mundial, e a gente tem feito um trabalho em várias empresas, várias organizações, tentando atrair líderes para que apoiem inovação e junto com esses líderes, entregar metodologia e estrutura para que equipes inovem. Ou seja, a gente acredita muito na força, no capital humano, na capacidade de pessoas que conseguem desenvolver inovações dentro das próprias empresas. E isso é o nosso objetivo, fazer com que lideranças e pessoas sejam mais relevantes, geram mais valor para a nossa sociedade que precisa tanto. Então, obrigado pela atenção, obrigado por esses momentos aqui juntos, e contem comigo para falar disso, desse tema que eu acho bacana, ok? Que incrível, né? É isso. Vamos falar sobre liderança do futuro. Fábio, toma uma aguinha aí, dá uma respirada agora. Estou de boa aqui, ó, tá aqui. Maravilha. Tati, muito bom você estar aqui. Bom, gente, você que assistiu até agora, dá uma respirada. Isso aqui é uma aula, né? Então, dá uma respirada e processa, né, as informações que você pegou. Eu espero que você tenha tomado nota, né? Tomar nota entrega a idade, né? Vamos lá. Enfim. Outras coisas entregam a idade. Outras coisas também, é verdade. Mas a gente tem muito orgulho da idade que a gente tem, né? Desse chão que a gente percorreu até aqui, que a gente espera percorrer durante muito tempo. Bom, pega essa anotação, né? Pega a visão, pronto, pega a visão, é mais atual. Pega a visão do que foi tratado até agora, dá uma refletida sobre o que foi trazido aqui que ressoa com a sua vida, né? Será que o seu ambiente de trabalho, a sua vida, está conectada com isso que o Fábio trouxe? Né? Essa relevância, os conceitos de antifragilidade, que já é um conceito aí que se fala muito e muitas vezes é um pouco mal compreendido também, né? Porque tem um pessoal que fica com ele, poxa, mas a gente já está num mundo de tanta ansiedade, tanta depressão, de burnout, etc. O pessoal ainda vem querer que eu seja antifrágil, cara, sabe? Mas é justamente porque merece, né, Fábio, um pouco mais de conversa, de debate sobre esse tema, porque, afinal de contas, a gente tem que naturalizar o desconforto, porque o estresse, né, ele não é necessariamente ruim, ele é ruim quando ele é excessivo, né? Ele é ruim quando ele está acima da nossa capacidade de lidar com ele. Se a gente não tiver o estresse, a gente não levanta da cama, né? O cortisol vem aí justamente para a gente encarar a vida, certo? Então, o grande problema hoje em dia é que a sobrecarga emocional, ela está em todos os setores da nossa vida e está difícil de gerenciar, né? Quando a gente fala de antifragilidade e da importância de se construir espaços seguros para isso, assim, retomando um pouco o que o Fábio falou, né? Para fazer justamente esse review aqui para quem chegou até aqui agora e fazer os links com o que o Fábio trouxe. A gente não precisa ter um mundo de ursinhos carinhosos, né?
Nosso trabalho não é, a nossa vida não é um mundo de ursinhos carinhosos, a nossa vida é cheia de desafios, e são os desafios que nos fazem levantar da cama, seguir, aprender, melhorar, evoluir enquanto profissional, enquanto pai, sei lá, marido, né, irmão, enfim, qualquer papel que a gente exerça nessa vida, inclusive de líder, né? Porque afinal de contas nós somos líderes de tudo, né? Nós somos líderes de vários processos que a gente cai, em vários momentos que a gente leva na vida. Então, nesse momento de grande ansiedade, né, nos ambientes de trabalho, na nossa vida, de ter que segurar um pouco rede social, de um mundaréu de informação, de guerra acontecendo, o quanto isso influencia no nosso dia a dia, a insegurança na relação de trabalho e emprego, tudo isso afeta muito, mas a gente pode, sim, absorver isso e aprender com esses problemas, aprender com a dor, aprender com o sofrimento, aprender com uma série de coisas, desde que a gente desenvolva capacidade para isso. Né? Por isso, esse desenvolvimento de competências e habilidades é tão importante. E a partir dessa resiliência, a gente vem para a antifragilidade e cria, né, soluções a partir de todo aquele aprendizado, de toda a luta, de todo o processo mental, emocional, de construção de soluções a partir dos problemas, das dores que a gente vive. Né? Bom, então, essa é a grande mensagem, eu acho, né? Ou seja, a importância da gente criar segurança. Criar segurança não significa não poder falar, não poder se expressar, não, é poder se expressar com segurança, é poder se expressar sabendo que você não vai sofrer bullying por aquilo, é poder se expressar sabendo que você não vai, poxa, está dizendo isso só porque é mulher, só porque é homem, só porque é preto, só porque é branco, só porque está querendo uma... Não, né? Essas relações, elas são muito importantes, e por isso a necessidade do autodesenvolvimento, a necessidade de uma comunicação assertiva entre os seus, né, entre as pessoas que trabalham com você. E aí eu queria abrir para essas perguntas, né? A gente tem algumas aqui que já foram enviadas anteriormente, né? Fábio, como é que... Eu já adiantei um pouco da pergunta. Qual a importância para você do avanço, ou seja, do desenvolvimento da inteligência emocional e do autoconhecimento para alcançar essas habilidades, essas competências necessárias para se construir esse futuro inovador? Bom, quando você fala de desenvolver comportamento, né, quando você fala de perceber a vida como ela é, né, quando você fala de conseguir aproveitar oportunidades, você fala basicamente de aumentar a sua sensibilidade, a sua capacidade de agir e reagir diante desse cenário, né? E às vezes agir e reagir de forma planejada, mas também de forma adaptada, ou seja, de forma, vamos dizer assim, improvisada, né? Ou seja, isso requer repertório, isso requer habilidade, e habilidades que não são apenas habilidades cognitivas, ou seja, capacidade de coisa que você sabe, que você estudou, mas vivências, coisas que você vivenciou, que você experimentou, mas não como passageiro, né? Não como simplesmente aquela pessoa que de forma até um pouco resignada, talvez um pouco inconsciente, ou seja, sem perceber, passou por experiências sem ter nenhuma aprendizagem, né? Então, quando a gente fala de gerar repertório ou capacidade de aprendizagem dentro desses momentos da vida que a vida nos proporciona, significa a gente aumentar nossa identidade, nossa percepção sobre as coisas que nos afligem, as coisas que nos ocorrem, aquilo que a gente considera mais ou menos importante, aqueles momentos que a gente perde o controle, né, aqueles momentos que a gente é capaz de a gente perder um pouco a noção do certo ou do errado, daquilo que a gente racionalmente faria. Então, isso a gente fala de que é inteligência emocional, né? Que é essa habilidade que a gente tem de reconhecer o que acontece na gente, do ponto de vista emocional, desses reflexos. Vamos entender a emoção como reflexos, coisas que espontaneamente a gente age, quando alguém grita, quando eu sou pressionado, ou seja, coisas que às vezes eu choro, às vezes eu grito, às vezes eu ajo com raiva, com impulso, enfim, ou seja, o que significa que a gente tem que reconhecer que eu sou esse ser adaptável a esse contexto,
ao mesmo tempo que eu reconheço isso, eu consigo lidar com essas emoções e utilizar essas emoções para que elas me movimentem no sentido que eu quero, ou seja, racionalmente consigo tentar dar direção. Isso é uma tentativa mesmo, né? Isso sempre tem alguma coisa que nos pega mais, mas por isso que é um aprendizado. Então, quando a gente fala de resiliência, de capacidade emocional, a gente está falando de uma pessoa que criou repertório de forma proativa, de forma protagonista das experiências que vivenciou, né? Então, toda vez que eu crio um repertório protagonizando essas experiências, percebendo o que está acontecendo, aprendendo com elas, sem dúvida nenhuma, eu estou aumentando essa minha capacidade de lidar numa situação nova, com uma outra situação, mas que gera um mesmo tipo de reação emocional, eu lidar de forma muito mais sábia, muito melhor. Então, isso tem também estrutura, tem formas para a gente pensar isso, e é isso que muitos autores chamam de inteligência emocional. Então, ela é fundamental para quem lida com gente, né? Porque, primeiro, para lidar com nós mesmos, né? A gente tem que conseguir minimamente protagonizar o que a gente quer. Então, liderar nós mesmos, mas também liderar grupos, né? Ou seja, quem conduz pessoas precisa saber que é um mar de relacionamento, de pessoas, de coisas, de interesses, desejos, de impulsos, e que ele precisa ser gerenciado. Então, a gente fala de inovação, mas quando a gente fala de inovação, a gente vai lidar com as pessoas no dia a dia delas, né? Das questões pessoais, que são os profissionais, mas que estão ali. Isso a gente lida com esse repertório emocional que nós criamos ao longo da vida de forma consciente, de forma protagonista, entende? Perfeito. Bom, a gente tem aqui mais a pergunta da Tati, só que a Tati está aqui com a gente, então eu vou pedir para que a Tati faça a pergunta diretamente aí para o Fábio, já que ela trouxe aqui no chat, mas a gente já faz esse bate-papo para começar a finalizar aqui nossa conversa. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, né? Pensando em média liderança, a gente tem a média liderança, imaginamos então que tem alguém ali, né? Uma alta liderança que pode facilitar ou não essa dinâmica de inovação. O que a média liderança pode fazer quando ela não tem esse aval, quando ela não tem essa abertura, ou essa segurança para praticar a inovação ou para promover a inovação para os próprios liderados? Bom, essa é uma questão interessante, porque a gente pode pensar em lideranças como níveis, né, diferentes, né? Como se a gente sempre tivesse um degrau e sempre tem um acima e outro abaixo, né? Então, se eu posso ser coordenador de uma área, tenho o meu diretor de uma área, depois eu tenho o meu superintendente de outra, depois eu tenho o meu presidente, depois eu tenho o meu conselho, e assim vai. Então, são vários níveis que a gente está falando, a depender do tipo de organização, tamanho, etc. O fato é que eu consigo fazer alguns movimentos ligados à inovação, né? Eu consigo criar um ambiente propício para que pessoas criem, eu consigo criar uma cultura que favoreça que pessoas criem ideias, que melhorem nossas rotinas, nosso dia a dia de trabalho, olhando para o meu departamento, minha área, minha coordenação, minha unidade, ali, quando eu estou inserido. Eu consigo criar um ambiente no qual a confiança prevalece. Isso não vai só gerar inovação, vai gerar também maior produtividade, vai gerar pessoas mais satisfeitas com o trabalho. Então, eu acho que isso é um grande papel de liderança que fazem isso, né? Porém, talvez tenha a ver com a sua questão, quando eu estou falando de transformar uma organização, eu não faço isso sem a linha de comando estar alinhada, né? Vamos lembrar que uma estrutura de comando numa organização, seja o presidente, seus diretores, seus gerentes, seus coordenadores, tudo que foi definido, são estruturas de confiança que foram trabalhadas ali, né, no qual existe uma lógica muito grande a ser definida. Então, é interessante que resgatar a confiança talvez tenha que ser resgatada entre esses líderes de vários níveis que estão na organização, e que essas pessoas percebam que elas têm um papel de coordenação desse ambiente, de utilização de pessoas, de aproveitamento, melhor dizendo, das pessoas na sua melhor potencialidade. Isso não vai acontecer
sem esse ambiente de confiança. Então, não adianta um gerente de uma unidade criar um bom ambiente se as pessoas, quando transitam em outras áreas, vê que são pequenas galápagos, sabe? Assim, isoladas no ambiente corporativo. Isso também não faz bem para os outros gerentes, que vão se sentir, de certa forma, vão ter um mal-estar, porque essas equipes não têm a mesma lógica, sempre vão se comparar. E também não é uma vantagem você ter uma unidade numa área que se desempenha muito melhor que o outro quando a gente olha num sistema que é uma organização complexa, né? Então, eu acho que a gente pode pensar no nosso microambiente, assim, de criar um ambiente saudável, isso sem dúvida nenhuma, mas não ocorrem mudanças numa organização de forma estrutural, como a gente está falando aqui, sem essa linha de comando ter uma unicidade, né? Não digo uma unicidade de pensamento, porque nem isso se quer, mas uma unicidade de visão, de propósito, né? Que se discuta nessa linha de comando o como fazer, mas alinhado ao mesmo propósito. E quando se definir o como fazer, que essa linha responda a isso, né? Então, isso tem que ser construído. Então, é como se o papel, se eu sou na mesogerência e coordeno 20, 30 pessoas da minha unidade, e eu sou essa pessoa que faz isso, e eu tenho outros 20 na mesma posição que eu, e tem meu diretor em cima, e tem outro, ou seja, essa pessoa que está em cima coordena essa outra massa de pessoas que também precisa estar muito alinhada. Então, essa cadeia de comando precisa ser única, não tem como criar um atalho para isso, entende? Seu microfone está fechado. Obrigado. Atalhos são complicados, né? Gente, eu acho que a gente teve aqui uma excelente noite. Esse momento agora de finalizar, né, a nossa aula como eu gosto de dizer, um momento para a gente revisar as coisas, né, um momento para a gente fazer uma reflexão. Acho que quem está assistindo aí, mais uma vez, dá aquela pausa, faz aquela revisada, né? Pensa ali, toma uma notinha, anota aquilo que realmente fez mais sentido para você, que te provocou de alguma maneira. Aí depois você volta no vídeo, assiste novamente para poder buscar esses reais insights. Porque é assim que a gente pega as coisas, né? Hoje a gente tem uma disputa muito grande pela atenção, não só nas redes sociais, mas dentro do nosso cérebro, não é? Então, quanto melhor for a organização, né, dessa absorção, dessa informação que realmente é importante para você, quanto melhor você voltar nela, maior a possibilidade de você registrar na sua memória de longo prazo e daí fazer com que ela gere outros processos, né, novas sinapses, assim vai. Gente, a gente aguarda vocês aqui no Be-Learning Hub. Esse espaço é um espaço para essa conversa florescer, né, para que as experiências, a gente falou aqui várias vezes como isso, né, por que daquilo. Imagina quando a gente tem pessoas que passam por dificuldades, por facilidades diferentes, trocando essas ideias, conversando sobre, poxa, na minha organização a gente conseguiu vencer tal dificuldade, né? Conseguimos criar uma cultura de aceitar o erro, né, de tolerância ao erro, de entendimento da importância do erro, a partir de que, às vezes, uma consegue a partir do quê? De uma gestão de processo, né? Muda um processo ali, outra em cima da comunicação, outra, e assim vai. Então, quando a gente bota as pessoas para trocar experiências, a gente encontra, porque eu não estou sozinho, né? Gente, alguma consideração final? Muito obrigado pela atenção, audiência de vocês. Contem comigo se precisar. Tati? Só agradecer, obrigada, Fábio, por responder minha pergunta, agradecer pela oportunidade, Lucas, convidar a todo mundo que esteve aqui ao vivo e quem assistir depois para ir lá para o Be-Learning Hub, para a gente continuar essa prosa aqui, porque rende, né? Se deixar... Tem muita coisa legal aí para a gente aprofundar e trocar e trazer as experiências de vida real, né? Sair da teoria e para a prática, acho que é o que a gente precisa. Então, é só isso. Obrigada. Boa noite. É isso, gente. Bom, obrigado pela presença de vocês, pela dedicação de vocês, né? Pela energia que vocês colocam nesses projetos e em todas as frentes que vocês assumem, porque eu sei que
que elas são levadas aí com muito coração, com muito propósito, com muita ética, e não por acaso vocês estão aqui com a gente, porque a pegada da Bi é exatamente essa, né? E é também essa leve informalidade, porque o mundo já está tão pesado, né? A gente pode ser um pouquinho mais suave, pode ser um pouquinho mais leve, né? Nesses momentos de troca, porque a gente quer exatamente gerar o quê? Essa liberdade, né? Quando a gente bota uma coisa muito sisuda, muito graúda, talvez a gente passe uma sensação de artificialidade, não é a nossa intenção aqui. Então, gente, mais uma vez está o convite, vocês serão muito bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas a esse nosso ambiente. Qualquer dúvida, entrem em contato conosco, tá? O Fábio ele vai acompanhar a gente nessa jornada. A Saib está aqui junto conosco para justamente contribuir e receber de vocês também, né? Porque eles estão ansiosos para ouvir de vocês aí quais são as demandas, quais são as questões, né, de que forma que eles podem contribuir nesse processo. Tá bom? Muita coisa vai acontecer. Para fechar agora, então, eu peço para que você que assistiu a aula no YouTube deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Por quê? Porque essa aula ela vai continuar dentro da nossa grade. Tá? Isso aqui vai continuar dentro da nossa programação. Então, se você chegou até aqui, deixe aí o seu comentário no YouTube, que muitas outras pessoas que vão assistir essa aula vão poder ver o seu comentário e vão poder trocar esse comentário com uma dúvida em sala de aula, tá bom? Em momentos de troca. E assim vai. Gente, então, um beijo grande para todo mundo, uma boa noite ou um bom dia, a depender do horário que vocês estão assistindo, e a gente se vê no Be Learning Hub.